Olá, pessoal, tudo bom com você? Seja bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora é essa, é a hora que a gente vai fazer um react sobre um assunto bem polêmico aqui nos Estados Unidos, que é ser pego pelo ICE, né? Quem está indocumentado. Eu não gosto de usar a palavra ilegal, porque para mim, ilegal não existe ninguém no mundo ilegal, né? É como se a pessoa fosse uma pessoa fora da lei totalmente, porque ela tem falta de documentos, ela não está regularizada aqui. É aparência de ilegalidade, mas na verdade ela está sem documentos, né? Porque ela não pode tirar documentos de que ela vive aqui. E a gente viu vários casos aqui nos Estados Unidos e cada vez acontece mais, isso ao decorrer dos anos, não é uma coisa nova, agora ficou bem mais sedimentada. O governo Donald Trump deu bastante carta branca para essa polícia, né? Fazer o que ela quiser, literalmente o que ela quiser. Com agressividade, com brutalidade e com muitos telefones gravando, né? E inclusive pessoas que gravam, às vezes, elas também são presas, né? Porque eles mandam. É um direito de você gravar até para poder se defender ou defender as pessoas. E foi bastante polêmico o caso aqui de uma brasileira, e assim, acho que poucas pessoas viram, poucas pessoas comentaram. Eu queria fazer esse react com vocês aqui. Eu vi bem rápido, mas eu não vi tudo. Eu vou apresentar aqui para vocês, para a gente conversar, né? Para ver, afinal, o que aconteceu, né, nessa cidadezinha do interior, aqui em Massachusetts, perto de Boston, acho, aqui é Worcester, acho que é isso. E o que de real mesmo aconteceu, porque, sinceramente, assim, é bastante preocupante que a polícia ataque as pessoas dessa maneira, até porque, normalmente, o que acontece? Normalmente, a polícia, né, a polícia aqui, ela não tem direito, a polícia comum, né? A polícia comum não tem direito de atacar as pessoas, a qualquer pessoa que vê, e, enfim, né, e pedir sua identidade, a não ser que você esteja numa zona perigosa, num evento de crime. Normalmente eles não fazem isso. Mas, como esse governo está auxiliando com que tenha mais pessoas do ICE na rua, mais policiais do ICE na rua, isso está fazendo com que isso ocorra com maior truculência e como mandando um recado para os imigrantes indocumentados aqui, entendeu? Então, assim, eles estão sendo avisados para não atender eles, enfim, mas mesmo assim eles estão pegando a força. Inclusive, esse caso que eu vou mostrar para vocês, a moça que tinha um bebê no colo e tal, foi atacada pela polícia, e deu toda uma confusão. Pessoas disseram, não, muito bem, é isso mesmo que tem que acontecer, tá certo a polícia de fazer isso, eles são ilegais, eles são isso e aquilo, mas só que o jeito que eles fizeram foi de uma forma muito horrível e totalmente inumana, né? Eles estão fazendo assim, sem pestanejar, porque prenderam aparentemente o marido dessa moça, né? Brasileira, e no outro dia foram lá prender ela, né? E não nem respeitaram a condição dela lá e a criança, né? Então, isso aí mexeu com muitas pessoas na comunidade brasileira, porque mexeu com brasileiros, né? E nós que somos brasileiros também, mesmo legalizados e cidadãos americanos, né, revertidos aqui, a gente sente bastante mal com isso, se você não tem essa visão do Donald Trump, né? Porque quem é trumpete aqui vai achar que tá certo, né? Depois que você conquistou a sua cidadania, se regularizou, acha que tá salvo. Mas, na verdade, ninguém nesse governo está salvo. Inclusive, o governo, o ICE mesmo está prendendo cidadãos americanos, inclusive porque eles têm pautas ou eles falam abertamente sobre a guerra, o genocídio de Gaza e tudo mais, e eles estão prendendo também dentro do ICE pessoas que são cidadãs. Então, nós temos que tomar cuidado, porque nem todo mundo pode falar assim livremente dos outros, não. Todo mundo tem um rabinho preso e pode ser que você seja o próximo. Esse é o problema dos governos fascistas, né? Os governos que já são fascistas, como os Estados Unidos, eles estão se direcionando para essa direção. Não vai ter muito critério, e o Donald Trump acha que isso não vai atingir ele, mas vai, tá? Porque ele também é filho de imigrantes, então ele está atacando os imigrantes cidadãos, e ele também é um cidadão, então um dia, quando ele não tiver no poderzinho dele, né, ele pode ser também o próximo pego, né, de alguma maneira. Enfim, totalmente horrível a situação. Vamos lá. Deixa eu botar o som.
Acredito que está sem som, só um segundo aqui. Flagrado em caso de road rage. Evento que celebrou o talento e a força das empreendedoras brasileiras bate recorde. Olá, boa noite. Boa noite. Um vídeo angustiante e desesperador está circulando na internet, mostrando o momento em que uma brasileira e sua família são presos pelo ICE sem mandado de prisão em Massachusetts. Uma multidão tentou em vão impedir essa ação caótica dos agentes. As imagens chocaram a comunidade imigrante, como nos mostra a repórter Giovanna Locatelli. Esse vídeo mostra a quantidade de agentes do ICE que foram mobilizados para realizar a prisão de uma brasileira e sua família. Uma jovem de 15 anos aparece gritando desesperada enquanto é detida. Esta mulher viu a cena e tentou ajudar a família, mas acabou sendo presa também por desacato. Pouco depois, cerca de 20 pessoas se aproximaram tentando impedir a ação considerada pela comunidade truculenta do ICE contra a brasileira, que carregava um bebê recém-nascido e a filha adolescente. As pessoas que estavam defendendo não eram brasileiros todos, tá? Eram americanos também que estavam defendendo, e eles também, no caso dessa mulher, ela foi presa por defender a moça, que não achou justa a forma que ela foi presa, e não é justa nenhuma forma, mas dessa forma truculenta, mais injusta ainda, né? Isso assusta até quem é cidadão, e eles prendem os cidadãos, tá? Esta vizinha diz que a comunidade se reuniu para defender a família, porque, segundo ela, os agentes agiram de forma perturbadora e não tinham ordem de prisão. A brasileira com um bebê e a filha de 15 anos foram levadas pelo ICE. O marido da brasileira já tinha sido preso dias antes, também pelos agentes de imigração. Essas prisões aconteceram poucas semanas depois do ICE ter anunciado que iria realizar uma grande rodada de prisões em Massachusetts, incluindo as regiões que são consideradas santuário, que protegem os imigrantes. Esse vídeo chocou a comunidade brasileira pela agressão e violência dos agentes e já viralizou milhões de vezes na internet. A polícia de Worcester disse que não participou desta ação. Que é uma polícia especial, né? Essa polícia, né? Essa polícia de contenção é federal, não é a polícia local que eu falei. Essa que não vai abordar essas pessoas. Assim, né? A gente sabe que a polícia americana é truculenta, mas não tão truculenta quanto o ICE, e o ICE está se achando que tem poder, né? Esse poderzinho do Trump, ele liberou, né? Eles não obedecem nem os juízes, né? Então, virou uma situação onde tudo é permitido. Onde tudo é permitido, você pode usar a força, né? Porque o Estado, a gente sabe, né? Max Weber dizia, né? O Estado utiliza da força policial para agredir, né, no caso conter, né, com o uso da violência à população, o uso de uma certa violência, e o Donald Trump está se baseando nessa questão de fazer realmente o uso da violência a favor dele e pouco se lixando do que está acontecendo. Ele está agora preocupado com o Boeing nele, novinho, que ele vai ganhar do Qatar, é isso que ele está preocupado, na festinha de aniversário que ele vai fazer dia 14 de junho, e que vai gastar os tubos de dinheiro, né, da população, é isso que ele está preocupado. Uma outra cena dramática envolvendo um brasileiro foi registrada no Oregon. Foi uma discussão de trânsito que terminou em tragédia. As imagens mostram um brasileiro. Aí é o seguinte, né, gente? Com relação a toda a situação que ocorre, né, com relação à imigração aqui nos Estados Unidos, que as pessoas chegam aqui, às vezes até mesmo no meu canal, chegam em outros canais assim, dizendo, que eles têm que ser presos mesmos, que eles são ilegais, que são isso e aquilo. E eu acho assim que é uma injustiça você falar do sofá, sabe? Você falar mal dessas pessoas, entendeu? No sofá. Eu acho que é muito cômodo para as pessoas darem a sua opinião quando elas não estão vivendo aqui nos Estados Unidos, lutando para se estabelecer aqui. E agora, mesmo você tendo um filho aqui, eles não se importam, porque o Trump jamais se importou com crianças aqui, eles separam dos pais, e tem vários assuntos aí que a gente tem que conversar sobre essa questão do direito de cidadania ao nascer nos Estados Unidos, que está havendo um debate
com a Suprema Corte americana, justamente com isso, se alguns estados, mesmo eles barrando essa norma, usando a 14ª emenda, né, ele pode vir com uma ação executiva, o Trump, e meter essa, né, de dizer, olha, a criança só vai poder, enfim, né, uma lei federal, não seria nenhuma lei estadual, se meteria em todos os estados dizendo o seguinte, olha, as crianças que nascerem de um pai americano, elas podem ser americanas. Agora, se ela nascer de um pai, de um casal estrangeiro ou de um casal indocumentado, né, que pode também estar aqui fazendo um turismo que existe, a gente sabe, no Brasil existe o turismo das mamães que vêm para cá fazer o filho nascer aqui e tornar o filho americano. Tem esse tipo de golpe, entendeu? Então, não é essa questão, essa é uma ínfima minoria. O que eu acho que pode acontecer é que ele possa querer passar essa lei de que uma pessoa, usando a 14ª emenda da Constituição, que ele bota uma ordem executiva em cima, dizendo não, então essa pessoa tem um pouco de sangue de um americano que nasceu aqui antes, mas isso é um jogo dominó, né? Porque se você for ver, todo mundo é filho de algum imigrante para trás, todo mundo é filho de alguém de fora para trás. Os Estados Unidos é um país de imigração. Então, por isso é uma lei pétrea e constitucional de você nascer aqui e ter esse direito de ser americano. Agora, o que acontece? Ele tentou fazer o quê? Separar os pais e os filhos. Então, assim, ele faz o quê? O filho não se torna americano, manda o pai e a mãe e o filho embora. Então, essa é a tentativa que o Trump quer fazer. O caso dessa mãe que a gente viu aí, claro que pode acontecer isso com ela também, dela ser deportada e o filho levado, mesmo sendo o filho agora americano, porque nasceu nos Estados Unidos, né? Eu não sei se a filha adolescente delas também, né? Porque a gente não sabe quanto tempo eles não disseram um nome, então é melhor assim. Mas é bem complicada essa situação. Talvez passe, talvez não passe. A gente vai ver se essa ordem executiva passar, né? Se a Suprema Corte, que majoritariamente é conservadora, passar, vai ser complicado, né? Vai ser por esse viés, o viés de sangue, que não quer dizer quase nada ou nada, né? Então é isso, pessoal. Essa é uma notícia que realmente chocou as pessoas aqui, a comunidade brasileira, e assim, eu vejo assim, aleatoriamente, né, na internet aparece alguma coisa ali, acolá, mas esse chocou por causa da violência e truculência que o ICE está fazendo aqui, e a perseguição continua, todos os dias é uma luta, todos os dias a gente tem que lutar, seja aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, a extrema-direita não pode nos parar, tá bom, gente? Um beijo, até o próximo vídeo, tchau, eu fui.